Muito bem, irmãos, eu vou falar com vocês hoje sobre o tema motivos para abandonar a igreja. Existem motivos para abandonar a igreja? Existe, irmãos. Claro que existe. Senão as pessoas não abandonariam a igreja, né? Veja bem, eles existem. É claro que eles não podem ser. A gente precisa entender isso. A gente precisa ser estratégico. Sabe, tem gente que fala, não gosto de falar sobre a morte. Ah, não. Eu falava, a morte, né, vai acontecer. Né? Não, vira essa boca para lá. Não, mas a morte vai acontecer. Não é? Não adianta a gente virar a boca para lá, porque a morte vai acontecer. A gente precisa estar preparado, ter uma estratégia de vida para encarar esse maior inimigo em Cristo Jesus, que é a morte. E a gente deixa de falar sobre alguns assuntos, né, e finge que não acontece. Mas, claro que acontece. As pessoas encontram, você vai encontrar, pega um irmão aí que você não vê há muito tempo, você encontra ali nas esquinas, no posto de gasolina, né, em algum lugar. Mas por que saiu da igreja? Ele vai ter um monte de motivo. Não, tem motivo, né, para abandonar a igreja. Normalmente o motivo é a igreja, né, o pastor, é o irmão, é isso, é aquilo, né, não fizeram isso, fizeram aquilo. Ele encontra um monte de motivo, porque deixou a igreja. Então, eles existem, porém, eles não são maiores do que o projeto de Deus na nossa vida, que é a igreja de Cristo. Né? Nós precisamos totalmente da igreja. Não é possível ser um bom cristão sem participar de uma igreja. Né? A igreja é a agência que o Senhor escolheu para que a gente possa implementar o reino do Senhor. Então, precisamos conhecer um pouco desses motivos para nos preparar. A gente tem que estar preparado, senão a gente pode cair nessa armadilha, né? Daqui a pouco eu já estou arrumando um motivinho aqui para sair. Né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. E nós vamos usar, irmãos, um momento de uma passagem que é conhecida como o caminho de Emaús. É uma passagem conhecida do Novo Testamento, que está só registrado no Evangelho de Lucas, que é bem no início, ali no momento da ressurreição de Jesus. Ele aparece para as mulheres ali no sepulcro, ele aparece para Pedro, ele aparece para os discípulos, e em Lucas é relatado que ele aparece no caminho de Emaús para esses dois homens aqui. Um chamava-se Cleopas e o outro nós não sabemos o nome. E esses homens, tá, para quem não lembra desse texto, nunca leu, eles estavam saindo de Jerusalém e indo para essa cidade chamada Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Então, caminhando, né, era assim que eles viajavam, uma boa caminhada, né, de 11 quilômetros, eles saem de Jerusalém, aonde Jesus havia sido crucificado, aonde os discípulos e os apóstolos agora estavam reunidos, aonde Jesus havia ressuscitado e aparecido e falado com os seus discípulos. Eles saem dali, abandonam aquele lugar e estavam caminhando, se distanciando de Jerusalém e indo para Emaús, para esse vilarejo. E eles chegam lá à noite. Nesse trajeto, Jesus, ressurreto, aparece para eles. Jesus já ressuscitado, aparece para esses dois discípulos, que conheciam Jesus, que conheciam a história, que sabiam o que havia acontecido em Jerusalém, que sabiam que havia alguém que havia falado que Jesus tinha ressuscitado, estava vivo. Eles tinham todas essas informações, mas eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Vamos entender aqui então que Jerusalém era o lugar onde Deus tinha a sua agenda, onde o Senhor estava ali operando. Era ali que ele ia falar com os seus discípulos, é ali que ele ia reunir, é ali que ele iria, a gente sabe agora, né, que ele iria subir aos céus, é ali que o Espírito Santo seria derramado. Tudo ia acontecer em Jerusalém. Então, Jerusalém era o lugar do agir de Deus. A gente pode dizer, então, que era o lugar da igreja. A igreja estava acontecendo ali, naquele lugar, naquela cidade. E esses dois encontraram motivo para sair de Jerusalém. E estavam indo para Emaús. Jesus fala com eles ali, tem um diálogo, eles não reconhecem Jesus,
seus olhos não conseguem saber que é Jesus, mas eles conversam. E só quando eles chegam lá na cidade, Jesus é convidado para entrar na casa, eles vão comer, Jesus parte o pão, dá graças, e naquele momento eles são revelados de que Jesus estava ali, era Jesus que estava falando com eles. E quando eles percebem isso, a Bíblia fala que Jesus some da presença deles. Ele desaparece ali da presença deles. Eu não vou ler todo o texto, é quase uma boa parte do capítulo, mas eu vou citar alguns versículos para a gente poder falar sobre esse tema, motivos para abandonar a igreja. Lucas capítulo 24 e verso 14 fala assim: no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Um dos motivos são as conversas que desanimam. A conversa que eles estavam tendo ali era uma conversa fatalista. Era uma conversa de derrotado. Era uma conversa de desânimo. Um estava liberando esse sentimento, essa conversa desanimadora. E o outro estava ouvindo. E parece que esse caminho fica pesado. Porque não tinha uma boa notícia, não tinha uma boa nova. Tudo aquilo que aconteceu, eles interpretaram como algo ruim. Eles estavam desanimando mutuamente um ao outro. Um dos motivos que leva as pessoas a abandonar a igreja é ficar ouvindo notícias ruins. É o profeta do caos. É o profeta que enxerga aquele olhar de treva, que quando olha com olhar de treva, entra nele, que tremendas trevas são. Consegue transformar a maior notícia da história da humanidade numa coisa ruim. E isso é muito comum. E isso leva muitas pessoas a abandonar a igreja, a abandonar a fé. Não conseguem enxergar essas coisas boas. Então, essas conversas que desanimam. Não fica perto de gente que te desanima. Não fica escutando conselho de quem te joga para o desânimo, para a desistência. Só enxerga derrota, só enxerga coisa ruim, só consegue enxergar a parte ruim daquilo que está acontecendo. Quando acontece algo na igreja, você vai conversar com essa pessoa, agora ela vai ter que falar uma coisa boa, mas só fala coisa ruim. Então, esse tipo de pessoa, dar ouvidos a esse tipo de pessoa, é o motivo que faz com que muitas pessoas desistam da igreja, vão embora da igreja. Muito complicado. Isso é tão sério. Muitas pessoas vão embora porque deram ouvidos a essas pessoas desanimadas, feridas, machucadas, magoadas, e vão destilando o seu veneno nos ouvidos que recebem e que dão esse espaço. O verso 16 fala assim: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Aqueles discípulos estavam numa cegueira. Não conseguiam enxergar que Jesus estava ali com eles. Eles estavam num processo tão destrutivo que não conseguiam enxergar o que havia acontecido e nem conseguiam perceber que Jesus estava ali com eles. Estavam cegos para isso. Estavam tão envolvidos com suas ideias que não reconheceram Jesus ou o mover de Jesus. Então, essa cegueira espiritual é o que leva as pessoas a abandonar a igreja. Ficam cegos. Não conseguem enxergar os processos de Deus. E os processos de Deus, eles envolvem lutas,
dores. Dá uma lida na Bíblia, irmãos. A vida dos apóstolos era vida dura. A história eram histórias de gente que pagava um preço, não era uma coisa simples, uma coisa fácil. Essa ideia de um evangelho simples, fácil, leve, tranquilo, vamos lá, essa ideia é um falso evangelho. E isso muitas vezes decepciona as pessoas, nós vamos falar sobre isso. Então, eles estavam cegos dentro da sua mentalidade, da sua ideia. Como isso é arriscado? As pessoas que estão fora da igreja hoje, elas estão cegas, estão com escamas nos olhos. Elas não conseguem enxergar os processos de Deus. E os processos de Deus são fundamentais de luta. Somente aquele que permanecer, que prevalecer, é que vai receber a coroa da vida, que vai comer do fruto da árvore da vida e vai estar no paraíso de Deus, que eu preguei aqui a semana passada. É a perseverança. Então, fugir dessa situação, se afastar dessa situação, é uma cegueira. Quantas pessoas fazem isso? Não querem encarar, não quero olhar para Jerusalém, não quero encarar para aquela situação, não, eu vou virar as costas e vou me afastar, vou para outro lugar. Vou embora. Cegueira. Não conseguem enxergar. Isso vai afastando as pessoas da igreja. O verso 17 fala assim: eles pararam com os rostos entristecidos. Tristeza é um motivo que faz com que as pessoas abandonem a igreja. Estavam tristes. Como eles não entendiam o que havia acontecido, eles entraram num processo de tristeza. O rosto deles estava entristecido. A tristeza é um fator do sentimento, do coração. E o coração é enganoso. Quem o conhecerá? O coração prega peças. As pessoas caem em armadilhas porque são vítimas do seu sentimento, do seu coração. São fracas na questão do equilíbrio das suas emoções. Então, a tristeza, ela pegou esses homens de uma tal forma que eles não queriam enxergar, não queriam olhar mais para tratar as questões. Então, muita gente entristecida, muita gente frustrada, magoada, chateada, contrariada, porque pensava que ia ser de um jeito, mas não aconteceu daquele jeito. Essa tristeza é um negócio perigoso, irmãos. A alegria no Senhor é a nossa força. A gente precisa entender que não são as circunstâncias da vida. A gente está com cabelo branco, a gente vê quantas pessoas passam a vida toda procurando ser feliz. E a gente olha para a vida da pessoa e olha aquela carinha murcha, triste, derrotada, sem vida, sem força, sem realizações, sem entusiasmo, e vai cada vez mais ficando para trás. Então nós precisamos entender que do Senhor é que a gente precisa trazer essa alegria interior, que vem de dentro do nosso relacionamento com o Senhor. Porque se a tristeza pegar, ela vai fazer com que a gente abandone a igreja. Eu coloquei algumas coisas aqui, mas eu estou indo bem rápido, porque eu quero falar todos os pontos. Fatalismo, deu tudo errado, Pedro fugiu, negou Jesus, Judas traiu, Barrabás, que era um assassino, foi solto, e o Cristo foi crucificado e morreu. Tristeza, porque não consegue enxergar os processos de Deus. O verso 19 fala assim: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Eles estavam falando isso para Jesus.
aqui eu vou colocar assim, o saudosismo, né? Jesus ele fala, olha, você não ouviu falar de Jesus, o que ele fez? Quando a pessoa está cega, pior, né? Está nesse processo de cegueira, quer ensinar os outros ainda. Né? Quer achar que sabe. E quer ensinar o outro. E estava querendo ensinar quem? Jesus. Você não sabe o que aconteceu lá? Estava falando com o próprio Senhor. É uma certa arrogância maligna, né, desse processo que está estragando a vida da pessoa e aqueles que estão ao redor. E o saudosismo é o quê? É o culto ao passado. É ficar no passado e se distanciar do mover atual, daquilo que Deus tem para hoje, para esse momento. Então isso aqui é muito perigoso. E quantas pessoas acham esse motivo, né? Não, mas não era desse jeito antes. Não, mas não era assim antes. Não, mas antes não era desse que a gente fazia. Era tão gostoso daquele jeito que a gente fazia. E fica muito preso. Não, eu vou tentar então um outro caminho. O caminho de Emaús é tentar um outro caminho. O problema, irmãos, é que o agir de Deus não estava em Emaús. Estava em Jerusalém. Muita gente sai da igreja sem a direção, motivado por saudosismo, por egoísmo, por orgulho, por tristeza, por cegueira, e ficam distante daquilo que é o agir de Deus. É muito perigoso essa decisão, é muito perigosa para a vida das pessoas. Muitos não conseguem mais achar o caminho de volta. A experiência de vida nos diz isso. Muitos não conseguem chegar no caminho de volta. A preocupação é muito grande. Imagina, irmãos, Jesus tem uma agenda para Jerusalém, tem uma agenda para os apóstolos que vão implantar o reino de Deus, mas ele se preocupa com esses dois. O que isso quer dizer para mim? Que esses dois, se não tivesse tido essa intervenção sobrenatural de Jesus, eles nunca mais iriam achar o caminho de volta. Isso tem acontecido. Porque a pessoa se decepciona aqui, se decepciona ali, vai para, não, aqui não deu certo, vai para outro lugar, e daqui a pouco nenhuma igreja serve para ela. Nenhuma igreja serve. Ela consegue enxergar defeito em todas as igrejas. Alguns tentam abrir a sua própria igreja, né? E aí percebe que mesmo na sua própria igreja, que ela achou que ia ser tão especial, é igual. Tem os mesmos problemas, né? Então, é muito perigoso esse caminho do saudosismo, e por isso Jesus procura interferir para que eles possam retornar. Vamos para o verso 21. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Perder a esperança. Por quê? Eles tinham uma motivação errada. Eles pensaram que Jesus iria ser um rei ali, estabelecer um reino, ia ser um governante, ia expulsar os romanos, e ia transformar Israel numa grande nação novamente. Eles tinham uma expectativa falsa. E quando a sua expectativa foi frustrada, já faz 3 dias que ele morreu, e acabou a nossa rebelião, nosso movimento, não é do que eu estava pensando, eles desistiram e foram embora. Estavam indo embora. Então, eles perderam a esperança naquele projeto, porque eles não tinham entendido o projeto. Esse é um dos grandes problemas das pessoas que estão na igreja, irmãos. Não entender o projeto de Deus, não entender aquilo que Jesus está prometendo, porque Ele é fiel para cumprir. Aquilo que o homem promete, aquilo que você tá, né, que a pessoa é criativa demais, pensa que é aquilo, que precisa daquilo, e quando não acontece fica frustrado, perde a esperança, porque estava baseando a sua esperança em promessa humana, em estrutura humana, aquilo que o homem estava falando, estava fazendo, não estava alicerçado aquilo que Jesus, de fato, promete. Então, essa questão de
perder a esperança está muito ligada à falta de revelação. Né? Porque espera-se uma coisa. Né? A pessoa, não, vem para a igreja porque eu tenho um objetivo. E a pessoa constrói aquele objetivo na sua cabeça. Talvez aquele objetivo não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com as promessas de Cristo. É uma ilusão, uma fantasia. É um mundo irreal. Isso precisa... A pessoa vai se frustrar. Eu estou na igreja há tanto tempo, mas o meu mundinho real ainda, né, o meu mundinho imaginário ainda não se realizou. Isso precisa ser quebrado. Porque não adianta, se não é uma promessa de Deus, nada garante que vai se cumprir. Então a gente só pode basear, como a gente nunca vai se frustrar? Se de fato eu entender e compreender a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida, para a minha igreja, para o meu propósito de vida nessa terra, Ele nunca vai me frustrar. Preciso tomar muito cuidado com as expectativas erradas. Isso pode trazer a perder as esperanças. E gerar decepção. Verso 21. Nós esperávamos que era Ele que ia trazer a redenção a Israel. É o mesmo texto, né? Mas isso não aconteceu. E ficou decepcionado. Jesus afirmou que o seu reino não era deste mundo desde o início. E eles acreditavam que Jesus era o prometido. Esse é o perigo, né, de dar mais valor ao que eu penso do que aquilo que de fato Jesus falou. Verso 24, falta de fé. Alguns dos nossos companheiros foram ao... Olha o que eles estão contando para Jesus aqui, presta atenção. Alguns dos nossos companheiros, eles tinham falado antes, as mulheres falaram que que ele não estava no sepulcro. Aí os companheiros foram ao sepulcro, tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Então, havia uma narrativa que precisava aplicar fé. Jesus não está lá. Tá do jeito que as mulheres falaram, os discípulos constataram. O que aconteceu? Eles falam antes aqui, que os anjos disseram que ele ressuscitou. Mas eles não acreditaram. Eles não acreditaram nessa palavra e foram embora. Para quem não crê, nenhuma prova basta. A falta de fé é algo que só o Espírito Santo mesmo para tratar. Por mais que haja testemunho, por mais que haja uma comprovação científica, bíblica, uma palavra de Jesus, se a pessoa não tem fé, se essa fé é quebrada, não tem jeito. Não tem jeito de mudar. Né? Então, a falta de fé de que Jesus está fazendo leva as pessoas a abandonar a igreja. O que é preciso, agora estou mudando aqui, o que é preciso para permanecer na igreja? Claro que são muitos detalhes, mas eu quero terminar aqui no verso 35. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Veja, aqui no final desse encontro, eles já tinham saído de Emaús e voltado para Jerusalém. Eles estavam contando para os discípulos tudo aquilo que aconteceu com eles. Eles começaram a contar, né, tudo o que havia acontecido ali no caminho de Emaús. Então, Jesus, ele teve assim um amor para aqueles homens. Isso é tremendo, porque imagina eles contando, nossa, eu falei tanta bobagem para Jesus ali naquele caminho de Emaús. Eu falei coisa que eu não devia ter falado. Estava falando para Jesus como tudo que aconteceu, estava falando, né, sobre... Ele viu que eu não tinha fé. Ele viu que eu estava totalmente errado.
Irmãos, e Jesus ouviu tudo o que eles tinham para falar. Jesus não interrompeu assim, dizendo, não, você está errado. Não, ele esperou o momento certo. Então, eles desabafaram. A gente precisa ter uma sabedoria para entender os processos de Deus, até para quem já saiu. Porque essas pessoas que saíram são os discípulos que estão indo para Emaús. Estão se distanciando do mover de Deus. Tristes, feridos, cegos, decepcionados, sem fé. Está nessa condição. Qual é a nossa condição? A nossa condição é ser Jesus, né? Eles são importantes. Nós não somos melhores que eles. E aí, Jesus fez, foi lá, falou, e aí? O que está acontecendo? Né? Caminhando com eles. E eles foram. Falaram tudo. Isso aqui é muito importante. A gente precisa... às vezes as pessoas falam, já aconteceu isso, mas nós falaram tanta bobagem, mas aquilo foi importante para entender, nossa, acho que o meu problema não é tão grande assim, como eu pensava que era. Acho que não é bem assim. Então tudo isso foi importante para mostrar Jesus é capaz, ele ama tanto que ele ouve até as bobagens que a gente fala. E aí, no tempo certo, ele começou a falar desde Abraão, ele foi relatando tudo que, desde Moisés, tudo que precisaria ter acontecido. 11 quilômetros andando. Mas eles ainda estavam cegos. E somente quando houve uma revelação, é um ato extraordinário. Poderia ter sido um bom papo, uma boa conversa, uma conversa edificante, Jesus continuaria o caminho, e eles não mudariam de rumo, de posição. Teve que haver uma revelação. Irmãos, aquilo que cabe ao Espírito Santo, eu não consigo fazer. Tem que haver uma revelação, para que a fé possa vir, para que a escama possa cair dos olhos e a pessoa possa voltar a ver, para que a ferida seja curada e a pessoa seja restaurada. É uma revelação. Essa revelação veio quando Jesus partiu o pão. Eles enxergaram que era Jesus. E na mesma hora, voltaram para a igreja. Voltaram para Jerusalém. Eles mudaram o rumo. Isso é conversão. Eles se converteram. Converteram, mudaram de direção e foram para a igreja. Foram para o caminho do Senhor. Então, nós precisamos entender esse agir de Jesus. E nós estamos aqui para agir como Jesus. Ouvindo mais, estando presente, sabendo falar na hora apropriada e crer numa revelação de Deus para a vida daquelas pessoas. É o Senhor quem faz a obra. A gente não pode carregar um peso maior do que pregar o Evangelho. A nós cabe pregar o Evangelho no amor de Cristo. E o Espírito Santo é que vai estar transformando a vida destas pessoas. Amém? Muito bem. Vamos ficar em pé. Eu falei aqui bem rápido. Mas para os líderes de célula, eu vou passar esse slide que ele é bem pontuado tudo que eu falei aqui. E eu creio que isso vai fazer diferença, irmãos. Isso precisa fazer diferença. Não é a nossa sabedoria, não, que vai fazer a diferença, mas é o amor de Jesus que a gente vai poder expressar na vida do nosso próximo. Feche teus olhos. Procura lembrar aí de alguém que falou umas bobagens para você. Lembrar de alguém que deixou você entristecido, né? Porque a pessoa está revoltada, está sem fé, está cega.
Vamos orar por essas pessoas. Orar por eles. Falaram que não devem, escreveram que não devem. Estão no caminho de Emaús. Jesus se preocupou com aqueles que estavam no caminho de Emaús. Senhor, eu quero apresentar aqui as vidas que por algum motivo estão longe do mover, estão longe da casa do Pai, estão longe da igreja, Senhor. Encontram 1000 motivos e razões para estar longe. Tem misericórdia, Senhor. Queremos ser os teus ouvidos para ouvir, Senhor, com sabedoria. Queremos, Senhor, falar ao coração dessas pessoas com amor. Queremos, Senhor, ser agentes do Senhor para que haja revelação na vida de cada uma dessas pessoas e elas tomem um rumo diferente. Voltem para a igreja, voltem para a casa do Pai. Ó Deus, queremos viver dentro do teu mover, da tua vontade, do teu querer. Por isso também nos protege, Senhor, para que cada um aqui nunca encontre uma razão de deixar a tua igreja, Pai. Queremos ser agentes de transformação para esta geração, Pai. Usa aqui a vida de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa célula a todos, né, que você possa usar essa palavra e ser um instrumento nas mãos do Senhor.